Aberta a primeira conferência teológica do Instituto Bíblico Reverendo Augusto Araújo do ano de 2005. Queremos dar as boas-vindas a todos os amados irmãos de Cuiabá e do interior do estado que estão presentes conosco nesta oportunidade ímpar. Eu queria cumprimentá-los em nome de Jesus, nosso Salvador, razão de estarmos aqui nessa noite e falar da minha alegria e do grande privilégio que eu sinto de poder estar com vocês para juntos nós estudarmos um assunto que é tão importante para nós, importante para a igreja, a que amamos, e importante para o nosso país também. Nós vamos falar hoje à noite e amanhã, Deus nos dando a graça, de alguns tópicos relacionados com o tema família. Se Deus permitir, hoje à noite eu quero falar sobre a relação que existe entre a espiritualidade e o casamento, e eu creio que isso vai lançar a base de muito que nós temos que dizer durante o restante do nosso tempo juntos. Se o tempo der, hoje à noite já começar a falar dos diferentes papéis que Deus determinou à esposa e ao marido no casamento. Eu acredito que a falta de uma compreensão clara desses diferentes papéis está na base de grande parte dos problemas que nós encontramos hoje no casamento. Depois nós iremos fazer uma análise de Marcos capítulo 10, aquela famosa passagem em que o Senhor Jesus responde um questionamento dos fariseus a respeito do divórcio. E aí nós vamos entrar na questão do divórcio, casamento e divórcio propriamente ditos. Depois uma análise de 1 aos Coríntios capítulo 7, vendo o papel do sexo no casamento, mais uma vez a questão do divórcio e as instruções da Bíblia sobre os solteiros e as viúvas. E se o tempo der, eu tenho aí material, eu gostaria de fazer uma apresentação a respeito da questão da homossexualidade. Eu creio que é um assunto que mais e mais se torna necessário que nós tratemos disso. Há poucas semanas São Paulo fez a maior marcha gay do mundo, não é? Com quase 2 milhões de pessoas. Eu sei que em Cuiabá não tem disso, mas em São Paulo tem. Então, tem também? Não diga. Então, nós gostaríamos de apresentar alguma coisa também nessa área de homossexualidade. Então esse é o nosso programa, é o nosso alvo, vamos tentar segui-lo, mas vamos seguir no passo que Deus nos conceder. Se nós sentirmos que precisamos nos aprofundar num assunto, nós vamos nos aprofundar naquele assunto. Nós não temos que obrigatoriamente cumprir essa tabela, não é? Essa agenda. Mas nós vamos estudando à medida que sentimos que precisamos nos aprofundar. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer a apresentação e de vez em quando eu vou dar a vocês a oportunidade de fazer perguntas. E por gentileza, ninguém fique com receio de fazer perguntas. As perguntas me ajudam e ajudam os outros a esclarecer algum ponto que não ficou claro. Especialmente para mim, eu valorizo muito as perguntas, porque elas me dão a oportunidade de retificar alguma coisa que eu disse que não saiu bem, ou de explicar alguma coisa que não ficou bem explicada. Então, longe de ser um embaraço ou um tropeço, eu vejo as perguntas como sendo alguma coisa extremamente importantes quando a gente está tendo um momento como esse. Porque, com certeza, da minha experiência de muitos anos como palestrante, a gente nunca diz tudo o que devia dizer, da maneira que devia dizer, e tão claro quanto deveria ser. Então as reações nos ajudam a corrigir tudo isso. Tá bom? Então nós vamos começar falando sobre espiritualidade e casamento, e eu queria, em primeiro lugar, compartilhar com vocês o que é que algumas pessoas famosas disseram sobre o casamento. O casamento sempre teve seus inimigos declarados, entre eles racionalistas, feministas, ateus e agnósticos, e geralmente muitas dessas pessoas que nós vamos citar agora, elas tiveram experiências negativas, elas fracassaram nos seus próprios casamentos. E aqui temos alguns exemplos do que é que eles disseram. Aqui está Voltaire, o famoso filósofo e escritor francês,
Ele disse assim: o divórcio é provavelmente tão antigo quanto o casamento. Eu creio, entretanto, que o casamento é apenas umas poucas semanas mais antigo. Então veja aí como é que ele via a questão do casamento e do divórcio, né? O divórcio é tão antigo quanto o casamento, só a diferença de umas poucas semanas, né? De um para o outro. Aqui tem o Lord Chesterfield, é um renomado líder político da Inglaterra. Ele diz: a única paz sólida e duradoura entre um homem e sua esposa é, sem dúvida, a separação. Então, e esse homem é um homem famoso, é um político importante, de muita influência na formação da Europa, e era isso que ele pensava a respeito do casamento. Aqui nós temos Denis Diderot, outro filósofo francês. A possibilidade do divórcio faz com que ambos os cônjuges cumpram seus deveres mútuos de forma mais aplicada e cuidadosa. O divórcio ajuda a melhorar a moral e a aumentar a população. É a perspectiva da possibilidade da separação que marido e mulher resolvem conviver mais tranquilamente, não é? Ajuda as pessoas a serem mais conscienciosas. E o divórcio, ele está dizendo aí, aumenta a população. Eu acho que aumenta sem divórcio do mesmo jeito. Bom, aqui temos uma famosa feminista, a Helen Rowland. Ela disse: quando duas pessoas resolvem se divorciar, não é um sinal de que estão se desentendendo, mas sim de que estão começando finalmente a compreender um ao outro. Mike Tyson: você não pode continuar casado se toda noite você tem medo de dormir e sua esposa cortar sua garganta. Se eu fosse casado com Mike Tyson, naturalmente, né, eu dormia com a faca de lado. A rainha Vitória, em uma carta que ela escreveu para sua filha quando a filha estava para se casar, ela disse assim: o casamento não é um prazer, mas um ato solene e geralmente triste. Eu acho que as pessoas se casam demais. O casamento é uma loteria, no fim das contas, e para uma mulher, uma felicidade muito duvidosa. Então está aí o que é que a rainha Vitória... Bertrand Russell, filósofo e matemático inglês: o casamento é o modo mais comum de vida para as mulheres. A quantidade de sexo não desejado que as mulheres suportam no casamento é maior no casamento do que na prostituição. Oscar Wilde, que é um autor anglo-irlandês: os homens casam porque estão cansados, as mulheres porque são curiosas, e ambos acabam desapontados. Eu não entendi isso de curiosa para as mulheres. O Marquês de Sade, autor francês: o horror do casamento, o mais entristecedor e enojante de todos os laços que a humanidade jamais inventou para seu próprio desconforto e degradação. Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo: não acho que uma prostituta é mais virtuosa do que uma esposa, mas estão fazendo a mesma coisa. Emma Goldman, anarquista e feminista americana. Eu também só peguei os piores, né? Vocês estão vendo. Ao fazer-se um seguro, paga-se por ele em dólares e centavos, sempre com o direito de descontinuar o contrato quando se quiser. Mas se o prêmio da mulher é um marido, ela paga por isso com seu nome, sua privacidade, seu autorrespeito, sua vida, até que a morte os separe. O inferno são as outras pessoas. Jean-Paul Sartre. Vamos melhorar um pouquinho? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, o autor de Hebreus. E não é bom que o homem esteja só. Só para a gente contrastar o que é que a Bíblia diz, do que é que o mundo hoje está dizendo a respeito do casamento. Essas citações que eu coloquei para vocês são de pessoas que fizeram a história da humanidade e refletem, via de regra, o que é que as pessoas pensam sobre o casamento. Para muitas pessoas, o casamento é uma conveniência social, é um desejo de satisfazer ou legalizar o impulso sexual, traz ou é feito para se atender a determinadas conveniências,
para dar respostas a determinadas situações. Entretanto, essa não é a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é de que o casamento foi instituído por Deus, portanto, é de origem divina, foi instituído para a alegria do homem e da mulher, para a subsistência da nossa raça e para a preservação da santa semente do povo de Deus. A Bíblia tem uma perspectiva e uma visão do casamento completamente diferente do que o mundo de antes e de hoje tem, porque muitos desses autores que eu citei aqui são do século passado, alguns são de agora. Mas é a mesma atitude que sempre houve do mundo sem Deus com relação ao casamento. É bem verdade que hoje, por causa da revolução sexual, por causa da chegada da pós-modernidade, se diz com muito mais clareza o que se pensa a respeito do casamento. Entretanto, a ojeriza que as pessoas têm, a ideia de ficar ligados a uma mesma pessoa até que a morte os separe, isso é muito antigo. Eu estou quase tendente a concordar com aquele que diz que o divórcio é tão antigo quanto o casamento. Exatamente porque essa ideia de viver juntos, numa relação monogâmica, heterossexual, e até que a morte os separe, somente com a graça de Deus. Eu estava lendo há algum tempo atrás a história de um senhor de uns 50 anos de idade que chegou para uma mocinha, estava conversando com uma moça de uns 16 anos e comentou com ela que estava fazendo 30 anos que ele estava casado com a mesma mulher. Aí a mocinha disse: nossa, e você já disse isso ao seu psicólogo? Não é verdade, não é? Para o mundo, passar 30 anos com a mesma pessoa é alguma coisa que, para ser analisado, não é? A pessoa tem que ir para um psicólogo para fazer uma análise, para ver o que é que está de errado com ela. Querendo Deus, então, durante esses dias, nós queremos apresentar uma outra perspectiva bíblica do que seja o casamento, e o nosso alvo é, com a graça de Deus, ajudá-los a servir a Deus de todo o coração. Mais que nunca, os cristãos deveriam mostrar ao mundo que o casamento e a família ainda valem a pena. Para isso, precisam da graça e do poder do Espírito Santo. E é nesse ponto que nós vamos estudar Efésios capítulo 5, verso 18 até o capítulo 6. Vamos fazer uma breve análise por cima, porque é nessa passagem que nós encontramos, mais do que em qualquer outra na Bíblia, a relação entre a plenitude do Espírito Santo e a vida familiar. Todos nós sabemos que a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, muito embora haja quem questione. Há quem diga que por causa do vocabulário diferente, por causa da falta de pessoas que Paulo menciona no final da carta, geralmente quando Paulo escreve uma carta, no final ele diz: saúda fulano de tal, saúda cicrano. Em Efésios ele não diz isso. Então, por essas diferenças que existem entre a carta aos Efésios e as demais cartas de Paulo, alguns acham que Paulo não escreveu esta carta, mas um imitador de Paulo teria escrito. Mas para todos esses questionamentos, a igreja sempre tem dado uma resposta tranquila e muito equilibrada e que nós podemos aceitar. Não há nenhuma razão pela qual nós precisemos duvidar daquilo que a igreja vem afirmando desde o período pós-apostólico, de que foi de fato o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta. E ele a escreveu com o objetivo de confortar os cristãos que tinham ouvido falar da sua prisão. Deixa eu ver se eu pego aqui o texto de... Era quanto? Efésios 3? Olha aí. Portanto vos peço, ele está escrevendo em 3,13, portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo estava preso em Roma, quando ele ouviu que a igreja dos Efésios estava desanimada com a notícia da prisão dele. E ele escreveu esta carta para fazer esse pedido aí. Só que quando ele pede que eles não se desfaleçam, não desanimem porque ele está preso, ele faz isso apresentando o plano de Deus para a igreja. Como Deus, desde o início, na eternidade, ele planejou ter um povo para si. E você encontra isso muito claro no capítulo 1, na primeira parte, quando ele fala como Deus nos predestinou
como Cristo veio e morreu por nós e como o Espírito Santo sela no coração dos eleitos essa verdade. E que a prisão dele, de Paulo, fazia parte do eterno plano de Deus para a igreja. Por isso, longe de ser um motivo de desfalecimento, ele diz: nisso está a vossa glória. Quer dizer, a prisão de Paulo era para os efésios um motivo deles se gloriarem em Deus, porque ele estava preso por causa da palavra de Deus e da missão que ele recebeu da parte de Deus de pregar o evangelho entre os gentios. Como eu disse, o método de Paulo na carta é descrever o maravilhoso plano eterno de Deus para a sua igreja. E ele divide a carta em duas partes. Na primeira parte, a parte que nós vamos chamar de teórica, que vai do verso 1 do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 21, ele faz essa exposição da glória da igreja. A igreja como centro da história, como centro da vontade de Deus, do plano que ele tem para a humanidade. E em seguida, a partir do 4:1 até 6:24, final da carta, ele faz uma exposição das implicações práticas de todos esses privilégios. Ou seja, na primeira parte você tem os privilégios e na segunda parte você tem as responsabilidades. Na primeira parte você tem a teoria, na segunda você tem a prática. Embora, é claro, essa divisão ela é um pouco superficial, porque mesmo na primeira parte você vai encontrar Paulo dando orientações práticas aos cristãos de como eles devem se comportar. E quando você chega na segunda parte, que nós chamamos de prática, você vai encontrar Paulo apresentando doutrina, apresentando teoria. Porque Paulo não consegue ser teólogo sem ser pastor. E ele não consegue ser pastor sem ser teólogo. As duas coisas andam misturadas na cabeça dele. Então é difícil pegar uma carta dele e dizer que a primeira parte é só teórica e que a segunda é só doutrinária. Mas o que a gente pode dizer é que a primeira parte é predominantemente doutrinária, em que ele está expondo a doutrina da igreja, e a segunda parte é predominantemente prática, sem que uma coisa exclua necessariamente a outra coisa. E aí, vamos dar uma olhadinha então no contexto da nossa passagem. Paulo começa a parte prática no capítulo 4, verso 1, e no verso 20 até o verso 24, ele faz uma descrição de como é que a vida cristã funciona, como é que no dia a dia nós devemos viver a vida cristã. E ele faz isso usando uma comparação do despir-se e do revestir-se, que eu quero colocar para vocês. Ele fala aqui, olha: se é que de fato o tendes ouvido, quer dizer, ouvido a Cristo, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, quanto à maneira antiga de vocês viver, vos despojeis, nota aqui essa palavra, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e no verso 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aí no verso 22 ele diz: vocês têm que se despojar do velho homem. E no verso 24 ele diz: vocês têm que se revestir do novo. Está na cara que Paulo está usando uma figura da vida diária, que é trocar de roupa, não é? Porque se despojar, se você for pegar a palavra grega, ela significa na verdade se despir, tirar a roupa, se desvestir. Então é uma coisa que todos nós sabemos. Quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, pelo menos em São Paulo, eu não sei aqui em Cuiabá, mas quando a gente chega lá cansado, né, a gente tira, aqui também, né, aqui ainda mais por causa do calor, a gente tira a roupa, não é isso? Toma um banho, se renova, aí veste uma roupinha limpinha, novinha, não é isso? Normalmente é assim. Então, essa figura é a que Paulo está usando aqui para dizer como é que nós vivemos a vida cristã todo dia. Ou seja, diariamente nós temos que nos despir do velho homem. O velho homem aqui, que ele menciona no verso 22, é uma referência a Adão. Adão é chamado de o velho homem porque ele é o primeiro de todos, portanto o mais velho. É o mais velho de todos. E nós herdamos a natureza de Adão. Adão está em nós. Ele é chamado de o velho homem.
ou seja, é uma referência à nossa natureza pecaminosa que nós herdamos do primeiro homem que foi criado. Ele não foi criado pecador, isso veio acontecer depois. E aí já nascemos com a natureza do primeiro homem ou do velho homem. Então Paulo está dizendo que todo dia, diariamente, essa ordem aí está dita de uma maneira que pressupõe uma ação para ser feita continuamente. Todo dia a gente tem que dizer não ao pecado. Não. É a ideia de se despojar do velho homem, não é? Dizer não para o pecado. Nos renovamos no sentido do nosso entendimento, reaprendemos ou aprendemos cada vez mais sobre Deus e nos vestimos do novo homem. Se o velho homem é Adão, quem é o novo? É o Senhor Jesus. E nos vestimos do Senhor Jesus diariamente. Então, esse é o processo que nós chamamos de santificação. Todo dia você tem que se despir do velho homem e todo dia você tem que se revestir do novo homem. E Paulo coloca isso em seguida de maneira clara para nós compreendermos algumas situações práticas que eu vou mostrar a vocês. Vou voltar para o texto e vou mostrar. Então, ele vai mostrar como no dia a dia a gente se despe de Adão e se veste de Cristo. Ele vai falar sobre mentira, no 4:25, ira, no 4:26 a 27, furto, 4:28, palavras torpes, 4:29, entristecer o espírito, 4:30 a 32, e assim por diante, até chegar no capítulo 5, verso 18, que é o texto que eu quero discutir com vocês. Mas vamos só dar uma olhadinha como é que isso funciona no pensamento de Paulo. Então veja aqui, no caso da mentira, tá? Que é o 5:25. Veja só como é que o despir-se e o revestir-se funciona. 25. Por isso, deixando a mentira, o que é deixar a mentira? Se despir do velho homem. Fale cada um a verdade com o seu próximo. O que é falar a verdade? Se revestir de Cristo. E ele dá o motivo, porque somos membros uns dos outros. Então, como é que funciona na vida cristã, na vida diária? Eu tenho que não somente dizer não para a mentira, que equivale a me despir do velho homem, mas eu também tenho que aprender a falar a verdade, me vestir de Cristo. E o motivo é que nós somos membros uns dos outros. Ele vai falar a mesma coisa aqui, no verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, não furtar, dizer não ao furto é despir-se do velho homem. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vestir-se de Cristo seria trabalhar, pegar o seu dinheiro, suprir as suas necessidades e ajudar o próximo. Quer dizer, não basta você deixar de ser ladrão. Você tem que aprender a ganhar dinheiro e usar o dinheiro para ajudar as outras pessoas. A dinâmica da vida cristã é assim. Quando você enfatiza só o não minta, não furte, o cristianismo vira uma religião legalista. Quando você só enfatiza o lado positivo, vamos falar a verdade, vamos pregar o amor, vamos ajudar o próximo, vira uma religião extremamente superficial. É na combinação das duas coisas que você tem o equilíbrio da vida cristã que caracteriza o verdadeiro cristianismo. A gente não somente tem que mortificar o pecado, mas aprender a fazer o que é certo. É assim que funciona a vida cristã. Despir-se e revestir-se. Diariamente. 2 passos, né? 2 passos. Quando você enfatiza só um lado, você tem um cristianismo desequilibrado. Aqui, por exemplo, no verso 26. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, para que assim transmita graça. Esse programinha hoje está com raiva de mim. Tá ele aí. Pronto, lá em cima. Então veja só, não é suficiente apenas que você pare de dizer palavrão, piadas de duplo sentido e dizer coisa que não presta. Você tem que aprender a falar aquilo que edifica. Despir-se do velho homem e revestir-se do novo. E aí é que o tempo não dá. Se você continuar, ele vai fazendo isso. Esse é o modelo que Paulo está usando daí para frente.
não entristeça o Espírito Santo, longe de vós toda amargura. Verso 32, antes sede um para com os outros. Ele vai dizendo, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. Até que ele chega, finalmente, ele vai pelo capítulo 5, até que ele chega no texto que eu estou querendo falar com vocês, que é esse aqui, olha. Mesma coisa. Não vos embriagueis com vinho. Ou seja, isso aí ele está dizendo, isso aqui é como nós nos despimos do velho homem, não é? Nós temos que parar de nos embriagar com vinho. E qual é o lado positivo? Encher-se do... E a razão é que no vinho há dissolução. Então nós chegamos finalmente onde nós queremos, que é exatamente esta ordem do apóstolo Paulo para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, à luz dessa dinâmica da vida cristã que ele começou a ensinar desde o início do capítulo 4. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha nessa ordem. Capítulo 5, verso 18. Vamos voltar lá para o nosso texto. Mas enchei-vos do Espírito. Há algumas coisas que nós precisamos dizer a respeito desta ordem que o apóstolo Paulo está dando. Em primeiro lugar, é preciso que todos nós observemos que aqui nós estamos diante de uma ordem. Não é um conselho, como se Paulo estivesse dando assim, dizendo assim, olha, eu aconselho vocês que sejam cheios do Espírito Santo. Também não é assim um pedido, ele não está dizendo assim, eu peço a vocês que sejam cheios do Espírito Santo. Também ele não está dando uma opinião, ele não está dizendo, eu sou de parecer que vocês deveriam ser cheios do Espírito Santo. Ele está dando uma ordem. É uma ordem, está no imperativo. O imperativo é um modo da língua grega e da língua portuguesa também, que exige, em resposta, uma atitude de obediência e de sujeição. Então, vocês prestaram atenção no seguinte: se chegar um crente bêbado na igreja, o que é que a gente faz com ele? A gente disciplina, né? Dá umas orientações nele e tal, dá uns conselhos. Se ele não seguir, ele é disciplinado. E se tiver um cristão que não é cheio do Espírito Santo, a gente não faz nada. Mas está errado. Porque ser cheio do Espírito Santo é tanto um mandamento quanto não vos embriagueis com vinho. Não é verdade? É um mandamento, tanto um quanto o outro. É uma ordem de Deus. Portanto, se nós não estivermos cheios do Espírito de Deus, se nós não vivermos debaixo do controle do Espírito de Deus, nós estamos quebrando a lei de Deus, tanto quanto se nós vivermos cheios de vinho. Então, note que é uma ordem. E essa ordem, ela tem a expectativa de ser cumprida continuamente. Há várias maneiras de se dar ordens na língua grega. E a ordem que é dada aqui pressupõe que é alguma coisa que você sempre tem que estar fazendo. É algo que nós fazemos ao mesmo tempo em que estamos nos santificando diariamente. É um processo contínuo. É muito interessante você observar que quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha estado na igreja de Éfeso cerca de 5 anos antes. Está lá no livro de Atos, capítulo 19, se não estou enganado, ou 18 ou 19, acho que é 18. 19 foi em Atenas, não é isso? E ele, quando esteve em Éfeso, um grande avivamento espiritual aconteceu naquela cidade. A ponto de Paulo, a pequena escola onde ele começou a pregar, a escola de Tirano, aliás, a sinagoga onde ele começou a pregar não cabia mais. Ele foi para uma escola de um tal de Tirano. E de lá a palavra de Deus se espalhou por Éfeso, ao ponto de centenas de pessoas se converterem e queimarem em praça pública os livros de magia. E diz lá o texto, em Atos, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E é a única vez no Novo Testamento que aparece essa expressão, milagres extraordinários. E foi exatamente quando Paulo estava em Éfeso. Um grande derramamento do Espírito Santo aconteceu naquela cidade. Entretanto, escrevendo aos crentes que se converteram naquela ocasião, 5 anos depois, Paulo diz para eles o quê? Enchei-vos do... Mas Paulo, nós já tivemos há 5 anos passados um grande avivamento espiritual.
sinais, prodígios e maravilhas. É como se Paulo dissesse: amém. Mas eu quero saber se hoje, agora, você está cheio do Espírito Santo. Nós não podemos viver de experiências antigas. O que Deus fez na nossa história foi feito para o nosso consolo, para a nossa edificação. Mas o maná que caiu ontem, ele não serve para hoje. Diariamente nós temos que colher o maná que cai. Então, mesmo que aqueles cristãos tinham tido uma profunda experiência com o Espírito Santo, nem por isso eles estavam isentos da ordem de serem cheios do Espírito continuamente. Agora, vamos fazer essa pergunta para entender a ordem. O que é que significa ser cheio do Espírito Santo na linguagem do apóstolo Paulo? Enchei-vos do Espírito. A maneira como a frase está construída, ela dá a ideia, existe uma outra possibilidade de interpretação, mas ela dá a ideia de que isso é alguma coisa que nós temos que fazer. E é bom a gente lembrar disso, porque nós somos calvinistas. E nós, como calvinistas, como igreja reformada, que crê na soberania de Deus, às vezes nós temos a tendência de rejeitar qualquer coisa que cheire com livre-arbítrio, ou com responsabilidade humana, ou com nós fazermos alguma coisa. Nós temos medo de alguma forma, empanar a soberania de Deus. Paulo não tinha essa preocupação. Ele sabia muito bem que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Que é Deus que age no coração do seu povo. Que é Deus quem nos dá o Espírito Santo. Mas assim mesmo ele diz para os crentes: encham-se do Espírito. É alguma coisa que ele espera que nós façamos, que nós busquemos, que nós peçamos, que nós sigamos os passos. Tanto é que ele vai dizer como é que a gente faz isso. Eu vou falar disso já já. Ele diz como é que a gente faz isso. Mas essa ordem dirigida aos crentes quer dizer que nós não vamos ser cheios do Espírito Santo sentados esperando que alguma coisa aconteça. Mas alguma coisa que tem que ser buscada, tem que fazer parte deliberada e intencional do plano que eu tenho para a vida cristã. O alvo da minha vida. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Esse é o alvo que eu tenho que buscar continuamente. Especialmente quando eu penso na minha família e nas responsabilidades que Deus colocou sobre mim como marido, sobre você como esposa, como pais e como filhos. É um alvo a ser perseguido continuamente, não é uma coisa que acontece automaticamente, mas é uma busca consciente que deve ser feita. Mas afinal, o que é que significa ser cheio do Espírito Santo? Eu preciso dizer aqui a essa altura que, é claro, vocês estão percebendo aí que ele não está dizendo cheios do Espírito Santo, né? Ele está dizendo cheio do Espírito. Mas não tenha dúvida de que a referência é ao Espírito Santo de Deus. Não tenha nenhuma dúvida. Mesmo que a palavra santo não esteja aí, nós sabemos que quando Paulo diz enchei-vos do Espírito Santo, fica evidente que a primeira coisa que vai acontecer quando uma pessoa ficar cheia do Espírito Santo, qual é o primeiro sinal e a primeira evidência de que ela foi cheia do Espírito Santo? É o quê? Santidade. Não é verdade? Há pessoas que pensam que o primeiro efeito de alguém ficar cheio do Espírito Santo é algum outro tipo de manifestação, geralmente de preferência espetacular. Contudo, o ensinamento das cartas, o livro de Atos registra um momento especial da história, outra ocasião nós vamos falar disso, mas o registro contínuo das cartas que os apóstolos escreveram para os cristãos é fazendo essa associação entre a ação do Espírito Santo na nossa vida e a santidade. O fruto do Espírito aí vem, amor, paz, domínio próprio, bondade, fidelidade, mansidão, toda aquela lista de 9 virtudes que pode ser resumidas numa palavra só: santidade. Santidade. É bom lembrarmos disso, especialmente quando nós estamos lidando com esse assunto à luz da questão da família. Vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Então lembra disso, quando ele está dizendo encham-se do Espírito, é do Espírito Santo. Portanto, o primeiro efeito ou a consequência de que quando essa ordem é cumprida é exatamente a santidade de vida. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa que pode parecer óbvia. Talvez até por causa da figura que Paulo usou aí, enchei-vos do Espírito Santo, alguns cristãos têm uma ideia errada a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. A gente, quando ouve essa ordem, a gente geralmente pensa que o crente é como um copo
E o Espírito Santo é um líquido celestial que é derramado dentro do crente. Ou um gás que vem do céu e enche a gente. Não é isso? São figuras que são usadas para descrever. Qual é o problema com essas figuras? É que tanto a água, quanto o gás, quanto a eletricidade, ou vento, todas essas figuras transmitem a ideia inconsciente de que o Espírito Santo é uma coisa. Ele é uma coisa. Enquanto que, na realidade, ele é uma pessoa. Pessoa. Ser cheio do Espírito Santo não é você, de repente, ser cheio de uma energia celeste, de um gás celestial, ou de um líquido que Deus derrama lá do céu. Mas é você ficar controlado pela terceira pessoa da Trindade. A ideia de controle por alguém está presente aqui. A prova disso é a própria passagem. O que é que ele disse antes de dizer sede cheios do Espírito, ou enchei-vos do Espírito? Ele disse o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, se ele colocou esses dois assuntos no mesmo versículo, mesmo que estejam separados por um mas, entretanto é uma comparação. E para que a comparação seja verdadeira, tem que haver alguma relação entre você ser cheio de vinho e você ser cheio do Espírito Santo. E a relação é exatamente a ideia de posse de domínio. Quando ele diz não vos embriagueis com vinho, o que é que acontece quando a pessoa se embriaga com uma bebida alcoólica? Ela fica possuída ou tomada pelos efeitos do álcool. E aí as coisas que ela faz, tudo que ela faz, o pensamento, a ação, reação, o sentimento, as decisões que ela toma, são todas influenciadas pelo álcool, não é verdade? A ponto de que em alguns casos a pessoa já não sabe mais o que está fazendo, quando fica bêbado demais. Não tem a menor ideia mais do que está fazendo, porque ficou completamente dominado pelo álcool. A ideia de posse. O que Paulo está dizendo é que ou você é dominado pelo Espírito de Deus, ele tem o controle da sua vida, ou você é controlado pelo álcool, mas não pode as duas coisas. Tem que haver um poder dominante que nos controla, que nos guia. Se você diz que vai ser o vinho na sua vida, ou qualquer outra bebida alcoólica, você não pode ser cheio de vinho, do álcool e do Espírito Santo ao mesmo tempo. Porque é uma questão de controle, só pode haver um que controla você. Troque a palavra vinho aí por outra coisa: dinheiro, sexo, ambição, ódio. Tem gente que deixa a amargura, o rancor, a pena de si próprio, o desejo de vingança controlar a sua vida. Ela não pode ser cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo que ela é controlada pela amargura. Ela não pode ser cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo que é controlada pelo desejo de vingança. Ela não pode ser cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo que é controlada por desejos obscenos ou impureza sexual. Só pode ter uma coisa que domina a nossa vida. Então, quando fala enchei-vos do Espírito, o que na verdade o apóstolo Paulo está dizendo é isso: sejam completamente controlados pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito de Deus. E esse controle tem que ser tão completo que não reste lugar para nenhum outro controle, como por exemplo um copo que é cheio de água até a boca. Por isso a expressão enchei-vos é uma metáfora para dizer que o controle do Espírito Santo tem que ser tão pleno que nós somos como uma vasilha cheia que não tem mais lugar para qualquer outro domínio ou controle. E gente, como isso é importante. Vocês já viram aqueles pregadores, aquelas igrejas, aqueles movimentos que parecem ter controle sobre o Espírito Santo em vez do contrário? Eles marcam até o dia em que o Espírito Santo vai curar, não é? Marca a reunião de cura com antecedência, diz quando é que o Espírito Santo vai batizar, tudo com antecedência. E pensam que ser espiritual é ter controle sobre o Espírito de Deus. Tem até pastor que joga o Espírito Santo no povo, né? Como se tivesse controle sobre o Espírito Santo. Mas na Bíblia é o contrário. Ser espiritual, quanto mais espiritual, mais submisso ao controle do Espírito Santo você está. Sabe por que os apóstolos nunca marcaram uma reunião de cura na Bíblia? Tem alguma reunião de cura marcada com antecedência na Bíblia? Não tem.
os apóstolos não sabiam quando iam curar, porque era alguma coisa que estava totalmente na soberania do Espírito de Deus. Pedro e João subiram ao templo de Jerusalém, dezenas de vezes. Foi somente naquele dia, na oração daquele dia, que o Espírito Santo de Deus deve ter falado ao coração de Pedro: está na hora de você curar esse homem aleijado, diante do qual você passou dezenas de vezes já como apóstolo. E foi somente assim que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho, isso te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. E o homem levantou na hora. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, está debaixo do bendito controle do Espírito de Deus. Agora vamos fazer a próxima pergunta. Como é que nós fazemos isso? Tudo bem, eu acredito que não tem ninguém aqui nesse auditório nessa noite que não deseje ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a pergunta é: como é que nós vamos fazer isso? Tem 3 pontos aí no texto em que o apóstolo Paulo nos orienta com relação a isso. Em primeiro lugar, nós temos que parar de nos embriagar com vinho. Isso aí eu já falei. Você não pode ter uma coisa e outra. Então, é dizer não ao pecado. Não tem meio caminho aqui. Não tem meio termo. Eu, quando estava na África do Sul, algum tempo atrás, muito tempo atrás, aliás, eu fui lá para estudar, passei 1 ano lá. Eu tive a oportunidade de ir para um local onde estava havendo um avivamento espiritual. Foi na KwaZulu, o lugar onde os Zulus moram. E desde 1967, um grande avivamento espiritual havia irrompido naquele lugar, com a conversão de milhares de Zulus. E estavam construindo uma igreja para 10 mil pessoas lá, eu sei que já ficou pronta. Era uma coisa extraordinária que se converteram Zulus assim de milhares por semana. Era um grande movimento do Espírito Santo em quebrantamento, conversão, mudança de vida, transformação de vidas. E eu estive nesse lugar com minha esposa, passamos algum tempo lá entre eles, convivendo com eles. Foi um dos momentos assim muito especiais da nossa vida. E lá nós ouvimos uma história interessante. Que aconteceu no início do avivamento espiritual. É que se converteu uma senhora Zulu se converteu, só que se por um lado as senhoras que eram crentes receberam com muita alegria, todas elas demonstraram uma preocupação muito grande, porque aquela senhora era conhecida por nunca tomar banho. E quando ela chegava, a presença dela era sentida já de alguns metros por causa do cheiro. E ela se converteu e queria participar das reuniões das senhoras, né? Queria logo vir para as reuniões de oração, participar dos cultos. E quando ela vinha era um problema, né? Porque era uma situação muito difícil. Ela simplesmente usava a mesma roupa há não sei quantos anos. Era horroroso o cheiro dela. E aí então as senhoras da SAF tiveram uma ideia brilhante. Descobriram quando era o aniversário daquela senhora, compraram um vestido e na data do aniversário fizeram aquela festinha e deram o vestido para ela, dizendo: olha, nós gostaríamos que na próxima reunião você viesse com o seu vestidinho e tal. Não tenha dúvida que ela veio, mas o cheirinho era o mesmo. Ela simplesmente colocou o vestido novo por cima dos trapos antigos. Isso não funciona no cristianismo. Temos que nos despir do velho homem para nos revestir do novo. Então, primeira coisa é essa daí. Nós temos que tratar da questão do pecado. Tratar da questão do pecado, parar de nos embriagar com vinho. Segunda orientação que eu quero mostrar a vocês no texto, é o que Paulo diz: nós temos que usar os meios de graça. Está aqui, olha. Começando aqui no verso 19, vou colocar mais em cima um pouquinho. Coloquei demais, né? Ele diz: enchei-vos do Espírito, e aqui ele fala: falando entre vós, está aqui, ó. Veja só, no verso 18 ele diz assim: enchei-vos do Espírito. E nós perguntamos: como? Aí no verso 19, falando entre vós com salmos. Então, primeira coisa, como é que eu me encho do Espírito? Primeiro, falando entre nós com salmos. Note que a orientação que Paulo está dando aqui é para a igreja.
eu quando vi isso, eu quando pensei nisso pela primeira vez, foi como uma espécie de uma revelação, ou um revelamento, já que eu sou presbiteriano. Presbiteriano não tem revelação, ele tem revelamento, é outra coisa, certo? Tudo bem. Então, porque sempre que eu sempre quis, sempre é meu desejo buscar a plenitude do Espírito Santo. E no início da minha vida cristã, eu tentei fazer isso de uma forma muito solitária, porque a visão que eu tinha na minha cabeça da busca do Espírito Santo era você sozinho, num quarto, orando, jejuando, horas a fio, e buscando a Deus, lembrando da experiência de Moody, de Finney, dos grandes heróis, dizendo: Deus, eu só saio daqui quando eu for cheio do Espírito Santo. Quando eu li essa passagem, eu fiquei chocado, porque Paulo está dizendo que a plenitude do Espírito Santo é uma coisa que acontece no contexto da igreja. Como é que eu vou cumprir o verso 19, falando entre vós com salmos, se eu estiver sozinho num quarto? Como é que eu vou cumprir? Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. E o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É claro que o que Paulo tem em mente é que a plenitude do Espírito Santo é alguma coisa que há de ser buscada e conseguida no ambiente da igreja como um corpo. É uma espiritualidade muito doentia e desequilibrada, aquela que nos isola dos demais irmãos. Porque nós precisamos uns dos outros. Foi por isso que Deus deu os dons, diferentes dons na igreja. E quando a gente se isola para buscar espiritualidade, a gente esquece de que essas exortações, elas têm a ver uns com os outros. É no convívio com os irmãos, é fazendo estes exercícios espirituais com os irmãos, que eu vou buscar e obter a plenitude do Espírito Santo. O primeiro deles é falando entre nós, com salmos, ou seja, a conversação espiritual, a palavra de Deus. Falar das coisas de Deus e não somente do glorioso Corinthians ou do horroroso Botafogo, mas falar das coisas de Deus. Que isso enche o nosso pensamento, tudo que for puro, tudo que tiver boa fama. Já sentiram, já experimentaram isso? Quando a gente tem um grupo em que a gente começa a falar das coisas de Deus, discutir as verdades de Deus, de repente nós temos a consciência de uma disposição mental aprovada. Era como se de repente a nossa mente se tornasse aguçada para essas coisas. Nós começamos a ver as verdades de Deus com mais clareza. Parece que o próprio Espírito de Deus está ali no nosso meio. Depois ele fala cantando e salmodiando ao Senhor, não é isso? Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Não penso que Paulo está falando aqui no louvor isolado, você cantando sozinho no seu quarto. Mas a igreja louvando a Deus de todo o coração, um só Espírito louvando e entoando ao Senhor de todo o coração. É aí que o Espírito Santo de Deus age. O verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, isso pode ser feito individualmente, mas o contexto aqui é da igreja como um corpo, juntos como irmãos. Uma atitude de gratidão, de louvor e reconhecimento a Deus. Queridos, como esse ponto é importante. Porque tem crentes que querem seguir o seu próprio caminho e ser cristãos da sua própria maneira, e ser cristãos em casa e sozinhos, isolados. Não existe isso. A verdadeira espiritualidade, a plenitude do Espírito ocorre na igreja, no contexto da comunhão, da exortação mútua, do ensinamento mútuo, da instrução mútua. É claro que Deus age em nós quando estamos separados uns dos outros. Mas estamos separados apenas geograficamente. Formamos um corpo, a igreja, o corpo místico de Cristo. Não esqueçamos desse ponto, porque o próximo item que nós temos a falar tem tudo a ver com isso. Que é a sujeição mútua. Paulo está dando 3 orientações sobre como podemos nos encher do Espírito. Primeiro, temos que resolver o problema do pecado. Segundo, usar esses meios de graça em comum, em conjunto. E agora o terceiro e mais difícil, sujeitando-vos uns aos outros. A sujeição mútua. Está aí. Ó, aqui, ó. Vou levantar mais um pouquinho, se o programa topar. Isso, olha. Está aqui. Talvez aqui nós estejamos diante da condição mais difícil de ser cumprida,
que é nos sujeitarmos uns aos outros. Sujeitar significa ser submisso. Significa aceitar a autoridade e o direito, a pessoa do outro. Significa acatar a outra pessoa. Significa dar o primeiro lugar. E nós sabemos como isso é difícil. Mas aqui é uma condição que o apóstolo Paulo coloca para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É sujeição mútua, no temor de Cristo. Porque eu temo a Cristo. Então, eu vou reconhecer que Ele colocou pessoas na minha vida que têm autoridade sobre mim. Pode ser os meus pais, pode ser o meu marido, pode ser o meu chefe no trabalho, são as autoridades civis. Porque eu temo a Cristo. Eu vou temer essas autoridades, temer no bom sentido, no sentido de acatar e de respeitar. A sujeição uns aos outros faz parte da espiritualidade. E agora é que vem o nosso ponto. O nosso ponto está aqui, olha. Como é que isso tudo tem a ver com o que eu estou dizendo? Você deve estar com sua Bíblia aí. Aqui no meu computador não tem nenhum subtítulo entre o verso 21 e o verso 22. Mas na sua Bíblia deve ter um subtítulo separando os dois, não tem? Qual é o subtítulo? É claro que vocês sabem que não foi o apóstolo Paulo que escreveu isso aí, não é? Esse subtítulo foi escrito pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eles tinham uma intenção muito boa, que era mostrar que a partir do verso 22, Paulo começa a falar do lar cristão. Só que, quando eles colocaram esse subtítulo aí, eles fizeram uma separação entre o verso 21 e o verso 22. E aí, o leitor menos avisado, ele vai pensar que Paulo acabou de falar sobre plenitude do Espírito, e Paulo agora está falando de outro assunto, quando na verdade Paulo não está falando de outro assunto, ele está desenvolvendo o ponto do verso 21. No verso 21 ele disse: sujeitai-vos uns aos outros. E agora ele vai desdobrar esse assunto, ele vai descompactar esse assunto, mostrando em 3 áreas da vida como é que essa sujeição mútua acontece. A primeira área é na área do casamento. É por isso que no verso 22 ele já diz assim, ó, as mulheres sejam... Ele está explicando o verso 21. Como é que as mulheres cumprem o verso 21? Como é que as mulheres cristãs cumprem o que está determinado no verso 21, que é a ordem para que elas, como cristãs, se sujeitem uns aos outros? Ela cumpre isso primariamente se sujeitando ao seu marido. E se você continua, quando chega no verso 25, aqui está como é que o marido... Aqui está como o marido se sujeita à sua esposa. Como é que o marido cumpre o mandamento do verso 21? É amando a sua mulher. É assim que ele cumpre o verso 21. A sujeição mútua. Quando ele ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. E aí vai, ó. Continuando. Chega aqui, ó, no... Como é que os filhos cumprem isso? Como é que os filhos, como é que os jovens, enquanto filhos, cumprem 5:21, sujeitai-vos uns aos outros? Eles se sujeitam à autoridade primeira que Deus colocou na vida dele, que são os pais. Filhos, obedecer a vossos pais. Estão percebendo o link de serem cheios do Espírito? Está vendo como isso desemboca diretamente na família? Vai direto para a questão da família. Como é que os pais cumprem o mandamento de sujeição mútua? Também eles não escaparam. Está aqui, ó, o verso 4. Vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Né? Então, os filhos também são gente, não é? E são crentes em Cristo Jesus, louvado seja Deus, são filhos da aliança. Então, os pais os respeitam, a sujeição mútua é cumprida aqui, não na obediência, porque aos filhos não foi dado o lugar de comando, mas eles fazem isso amando os filhos e cuidando dos filhos e criando-os de tal maneira a não provocá-los a ira. E aí nós podíamos continuar, mais adiante você tem, aqui ó, lá no verso 5, os servos, como é que os empregados cumprem esse mandamento? Como é que os empregados cristãos cumprem isso? Se sujeitando aos seus patrões. E como é que os patrões crentes fazem isso?
Vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, e por aí vai. E o ponto que eu queria mostrar aqui para vocês, eu acho, desculpe, que já ficou claro, está aqui, ó. É que existe uma relação inseparável, aqui, olha. Existe uma relação aqui entre o... Desculpe, tem que voltar. Existe uma relação entre 5:18 e tudo isso aqui, ó. Que aquela parte que sua Bíblia diz, o lar cristão, marido e mulher, na verdade é uma exposição da ordem sujeitai-vos uns aos outros. Isso tem uma série de implicações para nós, que eu quero agora mostrar para vocês. Primeiro, existe uma relação íntima e inseparável entre espiritualidade e vida familiar. Eu acho que eu demonstrei isso biblicamente. Mas mesmo que eu não tivesse demonstrado biblicamente, eu tenho certeza que todos vocês que são crentes já perceberam isso. Que o relacionamento marido e mulher, ele é proporcional ao relacionamento entre nós e Cristo, entre nós e Deus. Que quando nós estamos bem, em comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, vivendo plenos do Espírito Santo, o relacionamento, estou falando primeiro do casal crente, né? Marido e mulher crentes. O relacionamento, ele segue na mesma proporção. Eu não sei se vocês lembram de um brinquedinho, na minha época tinha, de vez em quando ele aparece. São duas bolinhas de plástico amarradas num cordão e em cima tem lugar para você pegar, né? E você bate assim, ela fica poco, 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 poco. É gozado. Se você colocar as bolas numa mesa, separada uma da outra, e pegar o cordão, quanto mais você levanta o cordão, mais as bolas se aproximam, né? Até que elas encostam. É sugestivo, né? Quanto mais nós nos elevamos em comunhão com Deus, mais nós dois nos aproximamos um do outro. Então, essa é a relação. E enchei-vos do Espírito está totalmente ligado à maneira como eu me relaciono com o meu cônjuge. Eu vou colocar até de uma outra maneira. Deixa eu colocar de outra maneira. Para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E para que a minha esposa seja cheia do Espírito Santo, ela tem que se sujeitar ao marido, no caso eu, feliz eu, da mesma forma como ela está sujeita a Cristo. Vamos inverter. Como é que eu sei que um homem casado, ele está cheio do Espírito Santo? Eu não preciso saber, eu não quero saber se ele é um bom pregador, quantos mortos ele ressuscitou, quantos leprosos ele curou. Não quero saber. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu quero passar um dia na casa dele, vendo como ele trata a esposa. Só isso que eu quero. Aí eu vou ter um medidor certo da plenitude do Espírito. Porque fazer milagre Judas fez. Fazer milagre Judas fez. Então eu quero passar um dia dentro da casa dele. Quero ver como é que ele vai tratar a esposa. Mesma coisa com relação à mulher. Ela pode ter todo o talento, qualquer que seja, ser eficaz e efetiva e operosa no trabalho da igreja. Mas a prova de que ela é cheia do Espírito Santo é a maneira como ela trata o marido. Eu já conheci mulheres de valor, líderes na igreja, mas depois a gente fica sabendo como ela trata o marido em casa, né? O profundo desrespeito, o desprezo e até as críticas que faz ao marido na frente dos outros. E aí a gente percebe que tem muito de fachada, mas a verdadeira espiritualidade não está presente ali. Porque se ela está cheia do Espírito Santo, a santidade vai se manifestar primeiramente na relação com o marido. A mesma coisa com os jovens. Eu não fico impressionado quando eu vejo jovens envolvidos em bandas, em evangelização de massa, fazendo um monte de atividade na igreja, fervorosos. Tudo isso é muito bom, mas eu só quero passar um dia em casa ver como é que ele trata os pais. O respeito que ele tem com os pais. Pronto, aí eu vou saber se ele é cheio do Espírito Santo. Mesma coisa com relação aos pais. Os filhos, como é que são
andam no caminho do Senhor, foram instruídos no caminho do Senhor. Vamos pegar a parte de servos e senhores. Eu quero saber como é você segunda-feira no seu trabalho, com relação ao seu patrão. E eu quero saber como é que você trata os seus empregados, se você é empresário ou se você tem alguém sob o seu comando. Então são nessas coisas que a gente percebe a verdadeira ação do Espírito de Deus. E vocês percebem que hoje o enfoque saiu completamente desse ponto. As pessoas identificam plenitude do Espírito ou ação do Espírito Santo com manifestações que Deus, na sua soberania e no seu poder, pode até fazer. Mas nós corremos o grande risco de corrermos atrás dos sinais e esquecermos aquilo para o que os sinais apontam. Porque quando eu estou com fome, eu não vou ficar olhando a placa. McDonald's a 100 metros. Me agarrar com a placa, beijar a placa. A placa é um sinal. Ela está dizendo que o McDonald's está a 100 metros. Eu quero ir a um McDonald's. O evangelicalismo brasileiro se apega aos sinais e esquece que eles apontam para Cristo. Eu não quero ficar abraçado e passando a minha vida toda correndo atrás de sinais. Eu quero aquilo para o que os sinais apontam. Não é esse o nome de milagres na Bíblia? O Evangelho de João continuamente se refere a estas coisas como sendo sinais. Jesus fez muitos outros sinais. Por que o nome é sinal? Porque ele não é a realidade em si. Um ato miraculoso não é uma realidade em si. Em si ele não converte ninguém. Mas ele aponta para uma outra realidade. Eu quero a realidade. Eu quero a realidade. Esse ponto, então, é muito importante, que a presença e a plenitude do Espírito se revela na igreja através de famílias fortes. Como é que eu sei que essa igreja anda no Espírito Santo? Não é pela quantidade de gente que ela enche o templo dela no domingo, não. Isso é bom também, quanto mais melhor. Mas como é que são as famílias da igreja? Como é que elas são? Os filhos, os jovens, como é que eles tratam os pais? E assim por diante. Então, existe uma relação íntima e inseparável. Segunda coisa, o fruto do Espírito é essencial para que o casamento funcione da forma correta. Queridos, nós vamos ver amanhã o papel da esposa e o papel do marido. E nós vamos gemer. E nós vamos dizer, mas se é isso, só com a graça de Deus nós vamos poder cumprir. Mas é claro, nós sabíamos disso desde o começo. Só com o fruto do Espírito em nossa vida, amor, paz, benignidade, misericórdia, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é que nós podemos ter um casamento feliz e abençoado. A causa da maioria dos problemas no casamento é a falta da plenitude do Espírito nos cônjuges. Carnalidade, materialismo, esfriamento espiritual. Aí perde a capacidade de perdoar. Começa por aí. Perde a paciência. Aquilo que antes ele suportava, agora não suporta mais. Encontrei uma mulher crente que disse assim: pastor, eu não aguento nem olhar a chinela do meu marido. Essa aí já perdeu o fruto do Espírito há muito tempo, né? Não aguento. Ela odiava o marido. Não aguentava mais o marido. Quando nós não temos mais o fruto do Espírito Santo, aquilo que antes a gente convivia, suportava, perdoava, nós não temos, perdemos o poder e a graça para fazermos. Isso se reflete imediatamente no casamento, e aí você tem. Não basta, isso aqui é um ponto muito importante. Não basta que ambos sejam crentes para que o casamento dê certo. Eu sei que às vezes nós fazemos esse tipo de apelo na igreja, dizendo aos jovens: casem com crente. Casem com crente para que dê certo. É verdade, tem grande chance de dar melhor. Mas só o fato de serem dois crentes não garante que o casamento vai ser feliz. Porque tem regras, tem princípios, tem valores e tem papéis a serem desempenhados. E casamento feliz, um relacionamento feliz e abençoado, é alguma coisa que nós temos que trabalhar, que cultivar para termos. Não vai cair do céu automaticamente só porque os dois são crentes. Eles têm que conscientemente se dedicar a buscar um relacionamento feliz. E isso passa, em primeiro lugar, pela vida espiritual, pelo relacionamento. E é claro, não devemos depender de nossas forças para manter o casamento. Amém? Vamos orar e depois eu vou dar oportunidade para perguntas.
Nosso Deus, nós terminamos esta palestra com um desejo apenas no nosso coração. É de sermos cheios do Teu bendito Espírito Santo. Senhor, nós pedimos que a plenitude do Teu Espírito seja concedida aos casais aqui presentes, à igreja como um todo. Senhor, não somente para que Te obedeçamos e Te sirvamos melhor, mas para que possamos, ó Deus, amar de verdade o nosso cônjuge, nos sujeitar uns aos outros, ter um relacionamento abençoado e feliz e dar um exemplo ao mundo de que o casamento não é aquele desespero e aquela ironia que nós lemos no início dessa palestra. Somente com a graça do Teu Espírito é que nós podemos fazer isso. Nosso Deus, abençoa-nos. Tem compaixão de nós. Oro pelos casais que aqui estão nesta noite, que de uma maneira especial carecem de uma intervenção do Teu Espírito em suas vidas. Fala aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar oportunidade para algumas perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade, nós queremos nesse momento dar oportunidade. É só levantar a mão. Tem um microfone aqui. Pastor, com relação ao enchimento do Espírito, né? Porque há dois entendimentos em relação a encher do Espírito. Se a igreja como um coletivo ou se a pessoa individual. Como que seria essa relação em termos de relacionamento na família? Teve um tempo que eu pensava ou achava que a plenitude do Espírito Santo devia ser buscada preferencialmente como indivíduo, isolado. Em casa, eu me retirava às vezes para um local deserto. Mas à medida que eu fui estudando esse assunto na Bíblia, talvez até pelo fato de que as cartas elas foram escritas para comunidades e não para indivíduos, sempre estas ordens ou estas orientações estão no plural. Andai no Espírito, enchei-vos do Espírito. É claro que o que é dito no plural também vale para o indivíduo, porque a pluralidade é composta de diversos indivíduos. Mas eu acredito que uma espiritualidade sadia, ela tem que ser buscada no convívio da igreja. Quando a gente se isola, na igreja é bom porque a gente tem oposição. E o bom da oposição é que mostra os erros da gente. Quem gosta da gente não mostra. Mas a oposição mostra. Quem não gosta, critica. Então o bom da gente estar na igreja é que a gente vê os erros da gente. Que geralmente a gente não percebe sozinho. Agora, nada impede de que as pessoas tenham experiências particulares, individuais com Deus. Mas elas nunca deveriam ser um substituto para o convívio com os demais irmãos. Eu não gostaria de excluir, né? Talvez foi bom que talvez eu não me expressei direito. Eu não estou dizendo que Deus não pode lidar conosco como indivíduos. É claro que Ele lida. Mas isso não deveria excluir a plenitude do Espírito buscada em família e junto com os demais irmãos da igreja. Agora, em termos de família, eu, quando era solteiro, eu orava muito sozinho, buscando a Deus sozinho. Depois de casado, virou rotina fazer isso com a minha esposa. Sempre com ela. Orar, não deixei de orar sozinho. Tem hora que eu tenho vontade de orar, ela não está comigo, né? Eu não vou esperar chegar em casa para orar com ela, ou ela ir onde eu estou para... Então eu oro, é claro, sozinho, mas sempre que estamos juntos nós temos a oportunidade de fazer isso. E agora vieram os filhos. Então ver os 4 filhos crescer, ensiná-los a orar. No momento que nós estamos juntos como família, pedir para um deles orar, buscar, eles lerem a Bíblia, eles discutirem a Bíblia entre si, isso tudo é maravilhoso. Mas uma coisa realmente não exclui a outra, né? Não necessariamente. Muito bem. Mais alguém? Lá atrás, por gentileza. Pastor, uma dificuldade que a gente tem quando lê esse texto é se o papel é inverso. Se há um enchimento do Espírito para realizar isso, ou se realizando isso, nos tornamos cheios do Espírito. E até as edições da Nova Versão Internacional, ela dificulta mais ainda esse entendimento, porque diz no verso 18, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como que funciona essa relação? O problema todo aqui é o verbo grego. Esse verbo aqui, esse aqui, olha. Esse aqui é um enchei-vos, tá? Então, se você prestar atenção aqui,
Aqui embaixo está dizendo o que ele é, está vendo? Ó? Ele está no passivo. Ele colocou aqui como estando na voz passiva. Entretanto, a nossa tradução colocou como se fosse na voz ativa, não é isso? Se a gente pega outras traduções, enchei-vos, olha, sejam cheios, ou enchei-vos, em inglês. Todas essas versões, está aqui também, isso aqui é holandês, viu gente? Vervoed, met geest, por aí vai. Alemão, francês. Você vai dar uma olhada, quase todas elas traduziram como sendo no passivo. Tá certo? Todas elas encheram, sejam enchidos pelo Espírito. Mas, na verdade, essa própria ideia, como é que você dá um imperativo para uma pessoa? Dizendo assim, quando você diz a uma pessoa, diz para uma pessoa, seja enchido do Espírito. Isso só faz sentido se ele está dizendo que para que eu seja enchido do Espírito Santo, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque senão qual o comando? Qual o sentido de um comando? Não é isso? Seja enchido pelo Espírito. Como é que eu sou enchido pelo Espírito? Alguma coisa tem que ser feita. Nem que seja, pelo menos pedir a Deus que eu seja cheio do Espírito Santo. Não é isso? E a gente vai encontrar várias outras passagens que falam da gente orar e pedindo a Deus isso aí. Então, por isso talvez as nossas versões em português, elas traduziram como se fosse uma voz, um imperativo, na voz reflexiva ou na própria voz ativa, dizendo que é alguma coisa que a gente tem que fazer. Mas mesmo que você traduza na voz passiva, seja enchido do Espírito, o efeito é o mesmo. Sempre é alguma coisa que nós vamos ter que fazer. Sempre vai ter alguma coisa. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Lá atrás, Reverendo Nelson. Reverendo, pegue leve, viu? Não, é só um adendo. Até mesmo porque o verso 19, ele vai dizer a respeito daquilo que nós temos que fazer. Exatamente. Não é? Perfeitamente. O texto vai dizer o que nós temos que fazer. Exatamente. Eu acho que a reflexiva, ela cabe bem nesse sentido de saber que a coisa vem de lá para cá, mas daqui para lá existem normas que nós devemos cumprir. Nós temos que fazer. Obrigado. Perfeito. Estou feliz porque você concordou comigo. Mais alguma pergunta? Por favor, gente. Nós temos ainda uns 10 minutos. Vamos usar bem. Oi, boa noite. Meu nome é Inês. Quando o senhor afirmou que, apesar das pessoas serem da igreja, de outras igrejas, e casarem com pessoas presbiterianas, eu sou uma pessoa que casei com um presbiteriano e não pertencia à igreja, mas com o tempo participei, entrei para a igreja, me sinto muito feliz aqui. Acho também que o casamento, às vezes, você pensa que as pessoas das mesmas igrejas casando dão certo. Eu acho que o casamento dá certo a partir do respeito. Tá certo. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e eu fico muito feliz. Eu quero dizer o seguinte, quando eu não disse casar com presbiteriano, eu disse casar com crente, né? Que você tem presbiteriano que não é crente. Aquele é. Mas a ideia, o que eu estava tentando falar era a questão do casamento entre crentes, né? Se é crente de verdade, não faz mal se é batista com pentecostal, não. Se é crente de verdade, não tem problema nenhum, né? Vai ter que ter um pouquinho de tolerância, porque às vezes eles brigam muito, né? Eu tenho um caso desse na minha família, a família da minha esposa, que é toda presbiteriana, mas são 6 irmãs, e uma delas casou com um batista. Isso, na hora que os filhos vieram, o problema começou aí, né? Mas o bom é que ele se converteu, sabe? Ele virou presbiteriano. E batizou todos. Beleza. Mas às vezes não acontece, né? Aí precisa às vezes não acontece, precisa de muita paciência, de sabedoria. Mas eu estou feliz que deu certo, viu? Estou feliz. Mais alguma? Aqui temos, por favor. Eu gostaria de saber como que nós não provocamos os nossos filhos à ira.
Como não? Provocamos os nossos filhos à ira. Olha, Paulo não explica, né? Você vê que ele só diz isso: não provoqueis a ira a vossos filhos. Aí ele diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a gente pressupõe que quando você deixa de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, você os provoca a ira, porque você vai criá-los de outra maneira, arbitrariamente, dando mau exemplo, dando determinações para o filho que são injustas. Então, quando você deixa de criar os filhos no Senhor, ou seja, da maneira como a Bíblia manda, você acaba fazendo alguma coisa que, em vez de provocar crescimento na criança, vai provocar a raiva e a rebeldia dela. Então, eu acho que é por aí, né? Porque ele não entra em detalhes, mas como ele diz em seguida que a gente tem que criar na disciplina do Senhor, então eu imagino que deve ser alguma coisa nesse sentido. Quando você deixa de disciplinar o filho no caminho do Senhor, você provoca a ira dele. Não é? Tá bom? Mais alguma? Lá atrás, por gentileza. Pastor, boa noite. Boa noite. Tem um assunto aqui que, assim como o dízimo, a questão do dízimo, a igreja presbiteriana tem muito, fala com muito jeito, tem às vezes até medo. Eu queria que você explicasse para mim, principalmente, como é que se manifesta na realidade essa questão da submissão da mulher ao marido. Muito bem. É o seguinte, amanhã, se Deus permitir, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é que eu tenho preparado para vocês amanhã. Aqui, ó. Ministério Feminino, papel da esposa. Aqui, ó. O papel da esposa e do marido. Aqui uma prévia, o que é que a gente vai ver amanhã, ó. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. Fazer uma pequena introdução. Papel da esposa, aí o texto. Pronto. Aí nós vamos entrar de cara nesse assunto que o senhor está perguntando. Então amanhã, que hora começa? Amanhã às 8 horas eu lhe respondo. Próxima. Tem um aqui. Boa noite, reverendo. Reverendo, acabou se criando aqui uma questão assim delicada para mim. Como é que nós explicamos a questão que Paulo aborda e olhando para o Velho Testamento, quando ele diz que nós não podemos nos ponhar em julgo desigual com os incrédulos? E geralmente a gente aplica esse texto no namoro, a gente trabalha muito isso no namoro. E aí parece que deu-se uma amenizada nisso, né? Naquilo que a gente falou aqui agora. Veja só, aquele texto, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ele não está falando de casamento. Eu não faço casamento misto, para você ficar tranquilo. Eu não faço. Eu acho que não devo, não porque esse texto esteja proibindo, mas porque vai contra tudo o que eu acredito a respeito do casamento. Por exemplo, a questão da plenitude do Espírito e vida familiar. Como é que um marido que não é crente vai se encher do Espírito Santo para amar a mulher como Cristo amou a igreja? Então, por conta do que eu entendo que é o casamento e do papel do homem e da mulher no casamento, eu digo para as jovens e os jovens que casar com uma pessoa que não é crente vai ser extremamente complicado o seu casamento. Da mesma forma que você casar com um crente que é um crente frio, que não entende as coisas direito, um crente carnal, vamos dizer assim, se é que existe isso. Se é que existe isso. Então, mas aquele texto lá de 1 Coríntios que você está citando, aliás, 2 Coríntios 6 que você está citando, ele não está falando de casamento, está falando de uma outra situação. Se você for aplicar, se você disser assim, está falando de uma outra situação, mas ali está um princípio, que a gente não coloque-se em julgo desigual com os incrédulos. Mas aí você está provando mais do que você quer, porque você tem empréstimo num banco, e o banco é de ímpios, você faz um contrato com eles. Você faz sociedade com gente que não é crente, você compra um carro em prestação a uma empresa que não é crente, do pessoal que não... Você sempre está se metendo em julgo desigual com quem não é crente. Não é?
Então você tem que, se você for pegar aquele verso para fazer uma lei absoluta, nós vamos fazer o que o pessoal fez na Idade Média, vamos morar num mosteiro e fazer voto de pobreza e de castidade. Aliás, o segundo é pior do que o primeiro, né? Tá, mas o verso, depois eu posso até explicar com mais calma esse verso para você, ele mostrar o que é que Paulo está se referindo. Ele está se referindo aos falsos profetas que estavam chegando na igreja de Corinto e que estavam recebendo muito mais atenção da igreja do que ele, Paulo, estava recebendo. E ele está dando uma bronca na igreja para ele não se colocar em julgo desigual com aqueles falsos mestres. É só você ler o contexto que fica claro que é isso que ele está falando. Ele não está falando de casamento. Mas o princípio, de qualquer maneira, está aí, só não podemos esticar muito, que aí a gente vai provar mais do que a gente quer com essa passagem. Mas fique tranquilo, eu não faço casamento misto, não faço. Tá bom? Pronto. Pastor, para tirar uma dúvida. Bom, pastor, aqui atrás, no fundo. Isso. Com relação a esse raciocínio que estava tendo, se casais são amigos do pastor ou de pessoas que congregam e são ímpios, não fazem parte do corpo da igreja, esses casais casariam eles? Se o pastor pode casar quem não... Dois descrentes? Positivo. Eu não vejo problema, até porque pastor não casa ninguém. Quem casa é o juiz. Quem faz casamento é o Estado e não a igreja. Não é isso? O pastor, quando vem fazer casamento, na verdade, ele vem com uma procuração dada pelo juiz. E ele faz aqui e vai lá para o cartório para ser ratificado. O pastor não casa ninguém. Ele dá bênção. Sim, positivo. Não é? Ele dá bênção sobre o casal que busca a bênção dele. Eu não tenho dificuldade em fazer, se um casal vem pedir a bênção de Deus, porque quem instituiu o casamento foi Deus. Então, se um casal quer casar, eles não são crentes, eles querem casar, eles estão fazendo uma coisa que Deus havia ordenado para a raça humana. Não tem mal pedir que Deus abençoe aquilo ali. No caso de um crente e um descrente, aí complica porque entra o elemento espiritual. Aí é outra coisa. Tá certo? Mas vocês fiquem tranquilos, eu não vou casar ninguém esse fim de semana em Cuiabá aqui, viu? Não vou casar ninguém. Vocês podem ficar tranquilos. Mas a última que já chegou ao nosso tempo já esgotou. Por favor, tem uma aqui, vamos terminar. Por favor. Vou tirar uma dúvida minha. Eu entendi bem a explanação do senhor com relação a encher-se do Espírito Santo. Se uma pessoa, de fato, vive aquilo que o senhor expôs de maneira muito clara, e ela tem o privilégio de ter sinais, como falar língua, entendeu? Eu, particularmente, não vejo nenhuma contradição, mas como em muitos presbiterianos há essa oposição, às vezes eu me entristeço, porque os sinais, os frutos, provam de uma vida que vive, que ela se despiu e revestiu daqueles atos que indicam a vida aos pés do Senhor. Eu entendi. Veja bem, o ponto aqui é o seguinte: nós não entendemos que línguas seja prova de espiritualidade. Porque a Bíblia não entende também assim. Qual era a igreja que mais falava a língua no Novo Testamento? A igreja de Corinto. E não tem uma igreja mais carnal no Novo Testamento. Não tem. Então, falar em línguas não é sinal de espiritualidade. Sinal de espiritualidade é o relacionamento marido e mulher correto. A nossa igreja presbiteriana, ela tem uma posição, ela não é contra... Ela diz que ela não é contra línguas. Ela diz que se houver, tem que ser de acordo com o que a Bíblia diz. Tem que ser um idioma estrangeiro, falado no poder do Espírito Santo, no máximo 1 ou 2, e tem que ter intérprete. Essa é uma posição que a igreja presbiteriana adotou, uma pastoral do Espírito Santo, que foi aprovada pelo Supremo Concílio, acho que foi em 98 ou 99, primeiro em Brasília, depois em Recife. Então, se for como a Bíblia diz,
não tem problema. A igreja não vê qual a necessidade, ela diz isso. Toda a posição da nossa igreja é de desencorajar, porque ela não vê qual é o propósito hoje. Teve um propósito no passado, não vê qual é o propósito hoje. Mas também não chega ao ponto de dizer que Deus não pode fazer isso hoje. Só que se Deus fizer, nós entendemos que Deus não se contradiz, Ele vai fazer de acordo com a palavra. Mas o que é que a gente vê aí? O pessoal usa línguas com outros propósitos, outras finalidades, desobedece o que a Bíblia manda, todo mundo falando blá, 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 ao mesmo tempo, não tem intérprete. É uma loucura. Eu não sou obrigado a aceitar isso como sendo de Deus. De jeito nenhum, eu vou ficar com minha Bíblia. Também não estou dizendo que é o diabo. Porque tem gente que vai logo dizer que é o diabo, eu não estou dizendo que é o diabo. Não é porque entre Deus e o diabo tem um campo aí no meio. O homem faz muita coisa, né? O ser humano faz muita coisa. Antes de dizer que é o diabo que está agindo. Mas de Deus eu não acredito que seja não. Se está em desacordo com a Bíblia, não acredito que seja de Deus. Pode ser pode ser a carne, não é? Pode ser a carne humana, não necessariamente uma possessão demoníaca, né, como algumas pessoas querem dizer. Não necessariamente. O que não exclui, até pode ser, mas não necessariamente. Tá certo, gente? Vocês estão vendo como o negócio vai pegar fogo amanhã, né? Quando chegar no papel do homem e da mulher. 9 horas? 8 horas. Meu pai, 8 da madrugada. Vou passar a palavra aqui ao reverendo Petrecelli. Ao reverendo Adilson, que vai dar a última palavra para vocês. Muito obrigado.